Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a biografia de um dos maiores vilões da história, o político italiano Benito Mussolini, o pai do fascismo. Mussolini foi professor e jornalista, escrevia para jornais de esquerda. Na Primeira Guerra, alistou-se no exército, chegando à patente de sargento. Em 1922, organizou a chamada Marcha sobre Roma e, com o apoio do rei Vítor Emanuel III, chegou ao cargo de primeiro-ministro da Itália. Governou a Itália durante 21 anos. De 1922 a 1943, como um ditador tirânico, cruel e dominador, sufocando de forma implacável seus opositores. Por meio de eleições fraudulentas, os fascistas ganharam maioria no parlamento. Em 1925, Mussolini intitulou-se Il Duce, o condutor supremo da Itália. Também tinha delírios de construir um segundo império romano, tendo ele como imperador. E foi diretamente responsável pela morte de mais de 300 mil etíopes. Mussolini foi uma das figuras-chaves para a construção do nazismo. Hitler se inspirava nele e muitas de suas atrocidades ele aprendeu com o Duce. Depois, Hitler o superou. E foi Mussolini quem se tornou cúmplice de Hitler nas atrocidades da Alemanha nazista. Mas o que define o fascismo? Eu pesquisei e são 9 itens que é importante que a gente conheça. O primeiro é o totalitarismo. Um Estado controlador, policial, que recorre ao terror para alcançar a obediência das massas. O segundo é o autoritarismo. O poder em torno do chefe de Estado, uma figura inquestionável. O terceiro é o intervencionismo. A intervenção, seja do Estado nos negócios privados ou em conflito entre outros países. O quarto é o nacionalismo desmedido, extremo. O quinto é o militarismo, a exaltação aos valores militares. O sexto é o unipartidarismo, um partido único. O sétimo é o culto à personalidade do líder, a exaltação máxima do líder. O oitavo é o apelo visual, como símbolos, bandeiras, passeatas, saudações. Mas a grande particularidade do fascismo italiano é o cooperativismo, um sistema no qual o chefe de Estado buscava mediar a relação entre industriais e operários, entre patrões e empregados. Benito Almicare Andrea Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, em Predápio, norte da Itália. Foi o primogênito do casal Alessandro Mussolini e Rosa Maltoni. Mussolini tinha 2 irmãos mais novos, Arnaldo e Edvige. Quando Mussolini nasceu, sua família passava por maus bocados e seu avô teve que vender as terras da família. E Mussolini cresceu com um forte rancor de pessoas que tinham mais que ele. Sua família, principalmente seu pai, era de socialistas radicais, que frequentemente eram presos por suas crenças políticas. Sua mãe era professora e era ela quem trazia o sustento para a família, porque o seu pai, apesar de ser ferreiro, passava mais tempo com mulheres e bebendo do que trabalhando. Benito foi uma criança difícil, ele era arrogante, briguento. Em jogos com os amigos, ele odiava perder e jogava sujo se fosse preciso. Na escola, ficou conhecido por ser desobediente e agressivo, sendo marcado por 2 expulsões. Uma por ferir gravemente um coleguinha com canivete e a outra por jogar pedras num professor. Mas em casa, sua irmã e irmão o adoravam. Ele era seguro, sonhador e sabia recitar poesia e lia literatura.
Desde muito jovem, Benito ensaiava os discursos que iria fazer em frente ao espelho. Aos 18 anos, Benito era um jovem atraente, charmoso e as mulheres se sentiam atraídas por ele. Mas para ele, qualquer mulher, fosse jovem ou velha, era apenas um objeto de prazer. Ao longo de sua vida, Mussolini dormiu com centenas de mulheres, frequentemente com violência. Ao invés de ter vergonha de estuprar e bater em mulheres, ele se gabava disso. Egoísta e violento, ele acabou sendo apelidado de o Louco de Predápio. Como seu pai, Benito se tornou um socialista fervoroso. Em 1901, ele se formou professor de escola primária como sua mãe e trabalhou como professor, mas seu interesse mesmo era pela revolução. Em 1903, Mussolini emigrou para a Suíça para fugir do serviço militar obrigatório. No tempo em que passou na Suíça, Mussolini estudou autores de cunho anarquista e socialista como Nietzsche, Charles de Gaulle, George Sorel, firmando sua crença na violência como elemento fundamental para a transformação da sociedade. Na Suíça, Mussolini foi preso por defender uma revolução violenta, mas ele continuou com suas atividades esquerdistas e acabou sendo expulso do país e deportado para a Itália, tendo que cumprir o serviço militar obrigatório do qual tinha fugido anos antes. Em 1906, quando saiu do exército, conseguiu arranjar um emprego como professor, mas não durou muito. Quando Mussolini estava com 22 anos, sua mãe faleceu. Ele ficou arrasado, ele amava profundamente a mãe. A partir de 1909, ele foi trabalhar no escritório do Partido Socialista em Trente, que na época se encontrava sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Pouco tempo depois, Mussolini se tornou editor do principal jornal da Itália, o Avanti. Como editor do Avanti, Mussolini começou a propagar o socialismo pela Itália inteira. Ele também fez várias coisas intelectuais, como traduzir o texto de Nietzsche, Kant, Schopenhauer, que já temos o vídeo no canal. Chegou mesmo a escrever um romance fracassado, intitulado A Amante do Cardeal. Cada vez mais conhecido pelas autoridades por incitar a desordem, Mussolini foi preso em 1911 por 5 meses, por liderar um movimento operário contra a guerra turco-italiana, depois que a Itália declarou guerra à Turquia. Nessa época, ele já era um dos socialistas mais ferrenhos da Itália. Quando seu pai se casou de novo, Mussolini desenvolveu um interesse doentio por sua meia-irmã, Raquel, de 16 anos. Seu pai foi contra, temendo que Mussolini iniciasse um relacionamento que alguns considerariam incestuoso. Mas Mussolini estava decidido e disse ao pai que se não pudesse ter Raquel, ele se mataria. Então, os dois foram morar juntos. Mas ele logo se cansou de Raquel e a abandonou. Logo se casou com outra mulher, Ida Dalser, com quem teve um filho, o pequeno Benito. Não demorou muito para ele se cansar de Ida também e abandonar sua nova família. Em 28 de julho de 1914, iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, como uma consequência do assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando e de sua esposa, a arquiduquesa Sofia. A partir daí, em um efeito dominó, diversas nações europeias foram declarando guerra umas às outras. A Itália permaneceu neutra e essa neutralidade foi declarada no dia 3 de agosto. A postura dos socialistas italianos era baseada no lema nem apoiar, nem sabotar a guerra. Na visão deles, a guerra era obra da ganância capitalista da Grã-Bretanha e da França. Como socialista ativo, Mussolini apoiou a neutralidade da Itália, mas, talvez acreditando que um conflito de grandes proporções precipitasse a derrubada do capitalismo italiano,
Mussolini mudou de ideia e usou sua posição como editor do jornal Avanti para publicar um artigo manifestando ser contra a neutralidade da Itália. O artigo de Mussolini não foi bem recebido pelo Partido Socialista Italiano e ele foi expulso do partido e se demitiu do Avanti. Para se vingar, ele conseguiu juntar dinheiro de diversas fontes e fundou seu próprio jornal, O Povo da Itália, no qual continuou a defender a entrada da Itália na guerra e organizou um grupo pró-guerra chamado Ação Revolucionária. Em abril de 1915, Mussolini voltou a ser preso. Em maio de 1915, a Itália aderiu à guerra e entrou do lado da Tríplice Entente, uma aliança militar formada pela França, Reino Unido e Rússia. Os italianos aderiram à Entente porque lhes foi prometido uma série de territórios, além de empréstimos em condições favoráveis. Depois que a Itália declarou guerra à Áustria, Mussolini foi convocado, alistou-se no exército e recebeu a patente de sargento. Na guerra, Mussolini participou de várias batalhas e ganhou o respeito de alguns oficiais. Após 3 anos de combate, Mussolini foi gravemente ferido por um tiro de morteiro que explodiu na trincheira que ele estava. Ele foi enviado para o hospital do exército com mais de 40 pedaços de metal no corpo e foi dispensado do exército em agosto de 1917. Depois de recuperado, Mussolini voltou a trabalhar como editor do jornal O Povo da Itália. Durante todo o período da Primeira Guerra Mundial, Mussolini continuou favorável à presença da Itália na guerra. Ele recebia da inteligência britânica, por semana, a quantia de 100 libras, uma pequena fortuna na época, para que publicasse em seu jornal propagandas em defesa da permanência da Itália na guerra. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918 com a Itália em um estado lamentável. Além disso, apesar de estarem do lado vencedor, os italianos estavam frustrados, porque seus desejos territoriais não foram alcançados. A Itália não recebeu quase nada no Acordo de Paz, assinado pelas potências europeias em 1919, que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, o chamado Tratado de Versalhes. Depois da Primeira Guerra, a economia da Itália não estava bem. A crise gerada pela guerra, as enormes perdas humanas e financeiras, a inflação, o desemprego, levantaram a agitação política revolucionária das esquerdas. Comunistas e socialistas estavam causando um caos nas ruas da Itália, clamando por uma revolução como a da Rússia, que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o partido bolchevique de Vladimir Lenin. A rápida ascensão de Mussolini foi consequência desses fatores. Usando seu jornal e sua excelente retórica, Mussolini explorou o sentimento de insatisfação dos italianos no pós-guerra. Ele apelou para os veteranos de guerra desiludidos, que sentiam raiva do sistema parlamentar e tinham medo do comunismo. Mussolini pregava um nacionalismo extremo, convencendo as pessoas que só um governo autoritário seria capaz de superar os problemas econômicos e sociais da Itália após a guerra, voltando-se duramente para um grupo do qual fez parte durante anos, os socialistas. Enquanto violentas gangues de rua, incluindo a sua, lutavam pela supremacia para definir suas diretrizes políticas firmes, centralizadas em torno de um governo autoritário, na figura de um ditador, Mussolini cunhou o termo fascismo, da palavra italiana fascio, que significa união. O símbolo do fascismo é um feixe de varas amarrado, exprimindo a união do povo em torno de um machado, que significa a força do chefe de Estado, como a dos poderosos imperadores romanos.
Em 1919, o primeiro movimento fascista se cristalizou, sob a liderança de Mussolini, para formar o Feixe de Combate, seus partidários. Os membros do grupo adotavam uma caracterização militarizada, vestindo-se com roupas pretas e formando pequenas milícias paramilitares, chamadas de camisas negras. As milícias paramilitares são grupos ou associações civis armadas com uma estrutura semelhante à militar, mas não fazem parte das Forças Armadas. Esses grupos fortemente armados agem com fins político-partidários, religiosos ou ideológicos e geralmente são muito violentos. As milícias paramilitares fascistas, os chamados camisas negras, andavam fortemente armados e usavam a violência para silenciar os opositores do regime, principalmente os socialistas. Em 1920, os camisas negras invadiram e destruíram a sede do Partido Comunista, queimaram os equipamentos das gráficas dos jornais e atacaram os militantes. Apesar do grau de violência, tinha muita gente que apoiava essa maneira de calar a oposição, e o fascismo foi ganhando força. A plataforma de Mussolini até 1919 não era abertamente de direita, porque ele ainda pregava uma série de valores de esquerda, como o voto feminino e o salário mínimo. Sua guinada à direita consolidou-se na década de 20. Um movimento operário no norte da Itália foi inicialmente apoiado por Mussolini, que chegou a propor uma frente comum contra os patrões e os trabalhadores de extrema esquerda. A proposta foi rejeitada e a situação foi contornada pelo governo liberal, mas Mussolini capitalizou a seu favor o pânico da burguesia em relação ao comunismo, e o movimento fascista recebeu vultuosas contribuições. Entre 1919 a 1922, a atuação dos fascistas cresceu consideravelmente na Itália. Grupos como liberais e monarquistas passaram a apoiar veladamente a ação violenta dos fascistas contra os socialistas, e nacionalistas fanáticos se juntaram ao movimento. O resultado disso foi que em 1921 o Partido Nacional Fascista tornou-se oficial e já contava com 80 mil integrantes naquele ano e 300 mil no ano seguinte. O fascismo pregava a abolição do Senado, a instalação de uma nova constituinte e o controle das fábricas por operários e técnicos. A própria polícia italiana apoiava os fascistas, o que deixava o governo do rei Vítor Emanuel III de mãos atadas, sem poder fazer muita coisa a respeito. Logo, os fascistas passaram a ocupar o poder de cidades italianas como Milão à força. Por essas e outras, Mussolini conseguiu, em um tempo recorde, juntar o pessoal da esquerda, convertendo o fascismo num movimento de massa. Em agosto de 1922, a oposição, principalmente os anarquistas e socialistas, deram seu último respiro, convocando uma greve geral contra a violência fascista. Mussolini então determinou que uma milícia armada, formada por 50 mil camisas negras, vindos de todos os cantos da Itália, marchassem para Roma, exigindo que o rei Vítor Emanuel III nomeasse Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Essa grande manifestação fascista foi chamada de Marcha sobre Roma, mas na verdade Mussolini não estava entre eles. Ele foi de trem. Desesperado, o rei Vítor Emanuel III se sentiu pressionado, acuado pelos fascistas, e sabendo que ele não teria o apoio nem da polícia nem do exército, resolveu ceder. Na tarde de 29 de outubro de 1922, o rei convidou Mussolini a formar um novo governo, erigido pelo medo.
No dia seguinte, 30 de outubro de 1922, Benito Mussolini assumiu o cargo de primeiro-ministro da Itália. Mussolini organizou um ministério apenas com fascistas e simpatizantes do fascismo. Teve seus poderes ampliados por concessão da Câmara e do Senado. Ele basicamente institucionalizou a violência contra seus opositores, com as chamadas expedições punitivas. Por exemplo, por criticar as eleições fraudulentas daquele ano, em que os fascistas receberam 64% dos votos, em 10 de junho de 1924, um destacado deputado socialista, Giacomo Matteotti, foi sequestrado e assassinado pelos partidários de Mussolini. Após verem do que Mussolini era capaz, seus opositores políticos silenciaram. Em janeiro de 1925, Mussolini declarou regime de exceção, uma situação de restrição de direitos e concentração de poderes, que durante sua vigência aproxima o Estado, sob o regime democrático, do autoritarismo. Também foi decretada a eliminação da oposição. Todos os partidos políticos foram fechados e passou a existir só um partido na Itália, o fascismo. Mussolini já havia desmantelado a democracia parlamentar e carimbado sua autoridade em todos os aspectos do governo. Então ele decretou censura rígida à imprensa e criou uma engenhosa máquina de propaganda fascista, em que os editores dos jornais eram escolhidos a dedo. A transformação de Mussolini em ditador aconteceu oficialmente após ele assumir o poder em 1926, quando ele auto-intitulou-se Il Duce, o líder. 2 anos depois, quando Mussolini colocou o poder executivo nas mãos do Grande Conselho do Fascismo, o país tornou-se efetivamente um estado policial e a polícia secreta passou a monitorar a população do país. Concentrou seus esforços na educação, com o intuito de doutrinar uma nova geração de fascistas. Na economia, o Estado fascista tomou o controle de grande parte das iniciativas privadas, que é o conjunto de atividades e organizações constituídas sem a participação do setor público. Mas o resultado na economia não foi tão bom como ele esperava. Por isso, o Estado fascista investiu maciçamente na propaganda fascista, que ressaltava os feitos do Estado fascista e também realizava um culto à personalidade de Mussolini. Nessa época, a imagem pública de Mussolini dentro e fora da Itália era muito positiva. No exterior, a Itália era julgada como um país de rebeldes e Mussolini tinha unido a Itália e colocado ordem. Até os trens, que sempre atrasavam, agora chegavam no horário. Winston Churchill o chamava de gênio. Franklin Roosevelt dizia estar muito impressionado com ele. E Getúlio Vargas se inspirava nele. Mussolini recebeu um pedido requisitando uma foto autografada para um admirador na Alemanha. Mas ele não achou a carta importante e recusou o pedido. O admirador era Adolf Hitler. Aqui termina a primeira parte da biografia de Mussolini. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho se quiser ser avisado da próxima parte dessa história. Até lá!